Olá, pessoal, e para que você conheça melhor a carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental, hoje eu converso com Guilherme Garcia. Guilherme, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua carreira, que a gente vai falar no âmbito municipal, no âmbito de Niterói, mas você, numa conversa prévia, você já comentou, né, que a carreira não muda muito, aí às vezes muda um pouquinho o nome, em vez de analista, especialista, mas que tem muitos pontos em comuns, né, em outras cidades, até no cargo também da União. Então, vai ser de grande valia essa entrevista. Muito obrigada. E para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Oi, gente, bom dia. Eu sou Guilherme Garcia, hoje analista de políticas públicas de gestão governamental de Niterói. Como a maioria de vocês, concurseiro eterno, né? A gente vai para um cargo e sempre está pensando em mais. Até pouco tempo, até 2019, eu estava aí do lado de vocês, do lado daí. Hoje eu atuo como coach de estratégia e acho que eu tenho muito para trazer para vocês, tanto da época que eu era concurseiro, e como de agora, como profissional lá da área de análise de políticas públicas. E o seu cargo, Guilherme, de analista, ele está vinculado a qual secretaria e qual a importância dessa secretaria, no caso aí do município de dentro, do município de Niterói? É quase que um padrão, como eu disse, há muita similaridade entre os entes, nos municípios, estados e até na União. Na União tem a nomenclatura um pouco diferente, mas estados e municípios costumam ser bem padronizado. O nome a sigla da secretaria é CEPLAG, normalmente é Secretaria de Planejamento, Gestão. A partir da gestão muda um pouco, lá gestão, orçamento e modernização da gestão em si. Então, a importância da CEPLAG assim, eu diria que é uma secretaria core, assim, das novas administrações. É uma secretaria voltada para, de fato, melhorar a administração pública, profissionalizar ela, diminuir um pouco a influência política na execução das políticas públicas, porque quanto mais cargos você tem comissionado, quanto mais indicações você tem que não estar associado a um processo seletivo, que seria um concurso público, a tendência natural é que isso perca a qualidade, perca o compromisso e a continuidade. Então, as CEPLAGs, vamos botar assim no plural, espalhados pelo Brasil, tem um pouco desse objetivo, e só de pegar pelo nome, planejamento. A gente fala de planejamento de longo, médio e curto prazo. Orçamento, faz todas as leis orçamentárias do município, a LOA, a LDO, o PPA. Os concurseiros já estão acostumados com essas siglas, então não vou entrar muito no detalhe. Então, assim, a CEPLAG é o core da administração pública profissionalizada. Então, por exemplo, lá em Niterói, a gente tem a subsecretaria de orçamento, foi a que eu entrei, inclusive, de cara, que hoje eu não estou lá, a gente vai entrar nesse assunto. Tem a subsecretaria de modernização da gestão, que foca em tecnologias e forma de otimizar a gestão pública, utilizando tecnologia mesmo. Tem equipe de TI, ou seja, dentro do quadro de profissionais de APPGG, possui uma equipe especializada, ou seja, uma carreira de tecnologia da informação, que é algo importante até para as pessoas de TI. Tem a de projetos especiais, que lida com projetos que têm financiamento de outros entes, financiamento de Banco Mundial, parte de projetos que são de uma amplitude muito maior do que o próprio município. De planejamento em si, que é o que elabora as leis orçamentárias e o plano de longo prazo do município, né? Guilherme, eu tenho certeza que quem estuda para concurso já ouviu falar dessa sigla, seja APPGG ou EPPGG, mas muitos assim não sabem direito o que faz, né? Uma coisa importante também na hora de decidir a carreira é a remuneração. Então, aí no caso de Niterói, qual é a remuneração inicial do cargo e quais são os benefícios também que podem estar atrelados a essa remuneração? Então, vamos lá. A PPGG realmente é uma pegadinha de falar. Eu só estou mais acostumado porque é o nosso dia a dia, né? Porque quando pergunta no cargo, falar analista, política, fica muito longo. Então lá em Niterói, a remuneração é na forma de subsídio, ou seja, é uma forma que não tem, que não existe, né? A Constituição proíbe que existam adicionais ao salário, só no caso adicionais que são indenizatórios. Então, hoje o salário do APPGG em Niterói inicial é na base de R$ 6.000, 6.500, a depender muito das correções que são feitas. Porém, desde a entrada, né, como aconteceu com a primeira turma, né, que é do nosso concurso, é um cargo muito voltado para estar atuando fora da CEPLAG. Ele é uma formação interna, é uma estruturação de uma secretaria referência, mas distribuindo profissionais. Então, são cargos que estão pegando naturalmente cargos comissionados e
e ações, atividades que ampliam sua remuneração. Então, hoje, mesmo como salário inicial na base de R$ 6.000, o salário da maioria hoje está entre R$ 10 e R$ 12.000 como salário inicial, justamente em razão dessa atuação fora das secretarias e contratação em cargos comissionados também, né? E o salário final, só para finalizar, na lei da criação, inicial na faixa de 6.000 e final na faixa de 12.000, já corrigindo hoje os dissídios, né? Porque na lei é um pouco menos, né? Acho que é 5.500 e 10.000, mas já houve as correções de 3 ou 4 anos, que já foi de 6 para 12 mil reais. E os benefícios, então, seria a questão do cargo, da possibilidade do cargo comissionado ou ainda outros? Exatamente. O benefício hoje é, de fato, o salário praticamente ser dobrado assim que você entra e consegue galgar, porque assim, não é algo difícil, mas é algo que depende do servidor também. Então, o interessante é que isso cria um estímulo ao servidor fazer um pouco a mais para ter um retorno bem interessante. Compensou-se bem e nem eu esperava, né, inicialmente, que foi o primeiro concurso que à época eu prestei, e eu acho que foi excelente. Assim, as pessoas acabaram tendo um nível de retenção bem maior. O que era um concurso talvez de escada, tornou-se um concurso final, assim, para muita gente. Você comentou isso um pouco sobre a atuação. Eu queria que você me falasse, de forma geral, né, o que faz um analista de políticas públicas e depois entrasse, né, focando aí no seu dia a dia de trabalho, no que você faz. Falar sobre a atuação do analista do APPGG é um mundo mesmo, porque a gente chama até de gestor público. É difícil de você limitar um pouco, e na própria lei limitar um pouco a atuação, mas eu vou exemplificar para a gente ficar um pouco mais claro. Na atuação dele, na lei, né, na descrição pela lei, a lei é muito ampla, trabalha pela lei, no planejamento, na gestão de pessoas, na gestão de recursos de logística, administração. Então, assim, como eu costumo dizer, realmente é um coringa de alto nível, né? Porque a gente está falando de alguém com formação superior, teve curso de formação, teve avaliação de títulos. Então, foi um concurso realmente assim, de alto nível, selecionou boas pessoas para ter funções diversas. Então, por exemplo, assim que eu entrei, eu fui alocado na subsecretaria de orçamento. Por quê? Por afinidade, né? Eles, apesar da minha formação não ter a correlação direta, eu mostrei interesse, até pela época dos estudos, acho que muita gente se identifica com o estudo de AFO, né? E eu entrei no orçamento e a minha atuação foi da execução orçamentária do dia a dia. A pessoa fazer aprovações de pedido orçamentário, liberação de empenho, coisas do dia a dia. Na verdade, assim, como o analista vem com uma posição privilegiada, vamos botar assim, dentro da administração, por causa do cargo e tudo mais, a gente acaba supervisionando e tendo pessoas atuando, mas a gente pode atuar na linha de frente também. Na execução orçamentária, eu fazia um trabalho de emissão de modificações orçamentárias, fazendo decreto municipal junto ao prefeito. É uma atuação muito variada. Outro exemplo são as pessoas que... Eu vou dar o exemplo meu hoje. Eu saí do orçamento, me transferi para o chamado Núcleo de Gestão Estratégica, né, em Niterói, que é o NGE. Ele está dentro do gabinete do prefeito. Tem uma atuação totalmente diversa. E o que eu faço hoje lá? Eu pego tudo que é prioritário para o prefeito, né, que está dentro do plano que a gente chama Niterói que Queremos, né, que é um específico sobre os 20 anos de atuação do município, e a gente fica correndo atrás para que as coisas aconteçam no melhor tempo possível, porque o prefeito se compromete com datas, e a gente sabe que a administração pública tem uma certa imprevisibilidade, então é um trabalho de conexão entre secretarias, de juntar peças, colocá-las para se comunicarem e diminuir um pouco a burocracia do ponto de vista que a gente está conhecido, né? Aquele processo que para em um lugar. Então, hoje a minha atuação é muito de articulação, é um outro perfil. Então, você vê, como eu te disse, a gente pode atuar de forma distinta, e isso é muito interessante para quem ainda não sabe exatamente o que quer fazer dentro da administração pública. Ele pode se achar lá dentro. Eu acho que tem um mundo gigante. Quando a gente fala, né, de políticas públicas e gestão governamental, a gente pensa na cara de um gestor, mas de um gestor político, né? A gente pensa no prefeito, a gente pensa no secretário, em âmbito federal, a gente pensa no ministro, mas a gente pensa em pessoas que possuem cargos políticos, né? E aí a gente pensa, né, no analista ou no especialista como, digamos assim, um braço direito, que vai ser a pessoa que tem um conhecimento de fato mais especializado
dessas políticas, se podem ser feitas ou não, qual é o melhor caminho, questão dos gastos. Seria isso, né? Vocês seriam, digamos assim, o outro braço da gestão. Tem o braço político, que é aquele que aparece, que dá cara e tudo, mas o braço do especialista, que é quem realmente tem o conhecimento prático de como aplicar melhor, né, sejam os recursos, as políticas mesmo, seria isso? Perfeito, Thaís. Assim, eu acho que é a definição que clareia, para você entender, muitos concursados da nossa turma hoje são subsecretários, porque o cargo de secretário já chega a ser um cargo muito mais, já sobe muito o nível de vínculo político, né, que é a indicação direta do prefeito, né? O subsecretário é a indicação do secretário, então fica mais fácil. Então, a gente tem essa interface no limite entre o técnico e o político. Para quem gosta da política, é um prato cheio. E para quem não gosta, não tem problema também, que você pode se afastar dessa linha limite. Então, assim, eu digo que realmente a tua definição está perfeita. Eu acho que dentro desse âmbito, você pode atuar em qualquer área dentro do município. Se você for pensar em município, você pode pensar em saúde, assistência social, educação. Então, assim, você pode se direcionar para onde você quiser. Você pode se aproximar da política dentro do limite da moralidade, da legalidade, né, de tudo que você tem que obedecer, o quanto você quiser e permitir, né, a lei permitir. Então, é exatamente isso. Eu acho uma definição mais simples e incrível para a pessoa entender, fora os exemplos que eu dei, o que a pessoa pode atuar ali. Como eu disse, no orçamento, o nosso subsecretário lá de orçamento é uma pessoa do nosso cargo e sabe muito sobre aquilo, apesar de ter um viés político de secretário direcionar numa direção ou outra, uma escolha política por trás. Geralmente, sobre curiosidades, eu pergunto mais para o final, mas já me surgiu uma aí com a sua resposta. Aparentemente, é necessário ter sempre, né, um analista, um especialista muito próximo da gestão, para que essa gestão possa ser feita da melhor forma possível. No caso de Niterói, quantos são os profissionais, quantos são, né, os servidores que exercem essa função de analista de políticas públicas? São muitos, são poucos que têm que aí se virar para poder fazer dar conta de tudo da gestão, ajudar na gestão? Então, hoje, eu posso perder em um número ou outro, porque às vezes essa troca, né, a saída de um servidor, às vezes a gente não toma conhecimento, mas não são tantos ainda. A nossa turma, junto com a equipe de tecnologia da informação, porque quando abriu o concurso foi para o analista clássico, né, o generalista, e também o de TI. Então, juntando os dois, que está o estatuto, né, a mesma lei, são 20 profissionais atuando em Niterói, que é pouco ainda, mas a lei prevê, se eu não me engano, 40, tá? Ou seja, existe um espaço, se houver um interesse público em fazer um novo concurso, né? E a gente vê que Niterói tá buscando muito essa profissionalização, essa redução de cargos comissionados e cargos por indicação. Então, hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem metade do que a lei prevê de cargos ocupados. Você comentou, né, da área de TI e generalista. Generalista é porque existe qualquer área de formação? No concurso, né, no edital do lançamento, a exigência era só nível superior para o cargo generalista, vamos botar esse termo, e da equipe de TI, as formações afins, né, que eu não lembro ao certo, mas provavelmente é tecnologia da informação mesmo e algumas, às vezes, administração voltada. Eu não lembro a formação específica, mas eu lembro que eram formações afins à área de TI. Em relação à jornada de trabalho, qual que é a jornada de trabalho aí na teoria semanal e no caso de na prática, ultrapassando esse tempo, existe banco de horas, horas extras, como que funciona? Assim que eu entrei no orçamento, como eu disse, e lá pelo nosso estatuto são 40 horas semanais, de fato, que daria 8 horas diárias durante a semana. E assim que eu entrei no orçamento, eu de fato executava isso, ou mais, mas assim, por puro conexão com o trabalho mesmo, por pura vontade de fazer algo legal, né? Porque você está num ente que leva muito a sério a gestão, que você reconhece que aquele trabalho é um bom trabalho. Isso aí vem muito do servidor, há uma flexibilidade. Eu inicialmente estava morando muito distante do trabalho, e essa distância me permitia, às vezes, chegar 1h30, 1h30 depois. Às vezes eu compensava ao final do dia, e se não houvesse demanda, eu não compensava e estava tudo bem. Era uma questão mesmo de, às vezes eu ficava um pouco a mais porque precisava ou não. Isso depende muito de onde você está alocado. Como você pode estar alocado em qualquer secretaria, e até mesmo dentro da CEPLAG, como eu falei, são 4 subsecretarias, vai variar muito do seu subsecretário, do seu chefe, mas assim, em média as pessoas trabalham disso ou um pouco menos, há essa flexibilidade.
a gente busca, lá é muito voltado para o resultado, assim, o foco é, de fato, a performance. Então, essa questão do horário é monitorada, não tem ponto eletrônico, né, que é uma preocupação de muita gente, né, é um ponto regular de assinatura, mas o foco é no resultado. Então, agora, por exemplo, com a pandemia, que é algo talvez interessante para quem está chegando, né, estudando, percebeu-se, né, acho que em toda administração, que o custo de trazer todo mundo presencialmente, diariamente, por 8 horas, é um custo elevadíssimo e o retorno não é proporcional. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho fisicamente, eu vou 2 vezes na semana e no turno da tarde só, é equivalente a um dia, tá? Mas eu atuo, a atuação em casa é equivalente, mas é uma coisa muito mais agradável. Todo mundo sabe que o home office tem suas vantagens, apesar de também ter seus desafios, né? Que é mais vantagens do que desafios. Eu digo até pela equipe de estratégia toda que atua muito, né? Os coaches, muita gente, professores, a maioria atuam e tem estúdios de casa. Para mim é o futuro e eu acho que Niterói, depois dessa pandemia, vai naturalmente fazer uma transição, mesmo que inicialmente não pareça tão boa, mas eu acho que provavelmente essa é a tendência lá no município também. Tirando a área de TI, né, como você mesmo comentou, é uma profissão, é uma carreira que exige qualquer área de formação, né? A gente imagina uma carreira que vai ter mais afinidade com quem é formado em administração, por exemplo, né? Mas até pelas possíveis áreas de atuação, mostra aí que tem espaço para bastante gente. Mas pelo fato de não ter esse filtro de entrada, o que você acha que é preciso ter de característica, de perfil, né, para a pessoa que for aprovada no concurso realmente gostar do que faz e se sentir realizado na carreira? Eu diria que é uma das carreiras mais que menos te pressionam antes de você se inscrever, porque esse perfil que eu diria é o perfil necessário para atuar, é o perfil, vamos dizer assim, que qualquer servidor público precisa ter. Que é valores mesmo de base, né? Valores de moralidade, ser uma pessoa íntegra, porque de resto a pessoa pode ser comunicativa, como eu acabo sendo, me dou nas relações interpessoais. Eu atuo, por exemplo, hoje, num núcleo de gestão estratégica que conversa com setores totalmente diferentes e se conectam eles. E pessoas mais introspectivas, por exemplo, têm a capacidade de atuar de forma... atuar de forma eficiente, por exemplo, no orçamento, por isso que eu não estou lá. É que é uma coisa muito mais numérica, códigos, que também vai depender do perfil. Então, assim, eu diria que é um cargo que traz para a gente uma possibilidade de adequação ao perfil do concursado, ou no caso do servidor, muito alta. Esse é o principal atrativo desse cargo, a pessoa poder não se sentir desmotivado, porque ele tem a possibilidade de mudar de secretaria, mudar dentro da secretaria a atuação dele. Então, é isso, tem menos amarras e mais possibilidades. Eu acho que é adequado a todos, basicamente. Como eu comentei no decorrer da entrevista, né, acho que quem estuda para concurso já ouviu falar desse cargo, né, seja de analista ou de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Aqui no DF, né, é um cargo que deve abrir concurso no futuro muito próximo, mas eu nunca ouvi falar alguém que fala assim, meu sonho é ser. Eu estou estudando direcionadamente para esse concurso, porque é uma carreira que muitos municípios não têm, muitos estados não têm, então não dá de fato para você estudar direcionado esperando um concurso sair, né? Mas e no seu caso, como que você conheceu a carreira, né? Você iniciou seus estudos estudando para que área? Possivelmente nesse meio do caminho o concurso saiu, como que foi? De fato, assim, a carreira de APPGG e APPGG é pouco conhecida ainda. E o que eu digo para quem não conhece e está vendo esse vídeo? Aproveita essa oportunidade, porque assim, no meu caso também foi uma oportunidade. Não perca, porque assim, poucas pessoas estão focadas exclusivamente nesse concurso. Então, eu acho que é um outro benefício de você se dedicar quando da abertura do edital, né, exclusivamente para uma prova dessa. No meu caso, como foi? Eu estava estudando, o meu irmão é da equipe de coach de estratégia, meu irmão é auditor fiscal da Receita já desde 2009 ou 2010, e ele sempre me aliciando para a área de concurso, até que eu decidi estudar. E eu já decidi estudar para a área fiscal, para auditor também. Aí, no caso, sem ser específico, só para a Receita Federal, mas para a área fiscal de forma geral. E estava na preparação, né? Eu comecei a me preparar mais ou menos em 2016, quando chegou no começo de 2018, porque a gente passou por um período realmente a gente chama de seca de concurso na área fiscal, e quando chegou no começo de 2018, surgiu esse concurso, né? E como ele estava na área, facilitou, né? Como coach e
sempre recebendo isso fresquinho, né, do estratégia, da equipe de estratégia, ele já me mostrou, Guilherme, essa carreira aqui é pouco visada, né, pouca gente conhece, tá? As matérias são praticamente que eu vou explicar o porquê, porque tem bem menos, na verdade. Praticamente as mesmas da área fiscal, que isso é um atrativo para quem está estudando. A área fiscal e de controle também, né? É similar com a maioria, mas tendo menos matéria. Só tem uma matéria, né, que no caso é administração geral, que é uma matéria que já fez parte de muitos concursos, hoje em dia nem tanto, mas é uma matéria que de fato a pessoa saindo do edital teria que mergulhar, que é a matéria que mais pesa, no final de contas vai ser um gestor público. Aconteceu dessa forma, eu estava já há um tempo estudando, falta de concurso, perde um pouco a motivação naturalmente. Quando saiu, eu decidi fazer para me aquecer mesmo, assim, putz, eu quero pegar o ritmo e nessa, por todas as circunstâncias, de estar sendo preparado, tendo a ajuda de um coach de estratégia, apesar de não oficialmente, estar utilizando um material de qualidade do estratégia que eu já usava e ter pego esse timing perfeito, como eu disse, era o primeiro concurso lá para o município, eu tive êxito. Foi meu primeiro concurso quando eu comecei a me preparar e eu tive essa felicidade de passar e passou um período, fui convocado e hoje estou atuando lá. Então, recomendo muito que vocês fiquem atentos aos editais de APPGG e APPGG, porque, assim, são oportunidades de ouro e a questão salarial, como eu disse, às vezes a pessoa olha um edital, não confie no edital, entre no portal da transparência, vejam o quanto de fato a pessoa recebe como servidor naquele cargo, porque meu exemplo está aí. Guilherme, você, né, teve a ajuda do seu irmão, coach de estratégia, agora também está como coach, agora também servidor público, né? E você comentou uma coisa bem interessante, né? Que dá para se preparar para cargos da área fiscal, para a área de controle, surgindo a oportunidade de ter um concurso para essa área, independente do município, né? Independente talvez aí de sair, quem sabe, cargo de nível federal também, dá para desviar um pouquinho do caminho e se preparar para esse concurso. Então, eu queria aproveitar de você aí um pouquinho enquanto coach, que dicas de preparação, ou que mensagem, né, que você gostaria de deixar para as pessoas que estão estudando para concurso público aí, que tem uma oportunidade, né, saindo do concurso para essa área, o que você gostaria de orientar? Como você já tinha comentado, poucas pessoas têm esse cargo como um sonho, até por falta de conhecimento. Eu acho que ele seria muito mais procurado se as pessoas entendessem em quantos lugares você pode atuar, esse coringa que eu falei. Dica principal, independente da sua área, aí eu vou botar o independente limitando algumas áreas, se você é da área fiscal, se você está se preparando para a área de tribunais de contas, de controle, né, tribunais de contas, até se você depender da área policial, mas a área policial está bem aquecida, então fica aí um parênteses para essa área. As matérias básicas que a gente estuda no ciclo básico, quando a gente está até dando coach para o aluno, sempre entra português, matemática, né, que é no forma de raciocínio lógico, entra o direito constitucional, administrativo, às vezes entra um direito específico, né, que pode ser o direito tributário, às vezes entra o direito penal, se for da área. Resumindo, essa base, vamos botar essas 4 matérias, português, raciocínio lógico, direito constitucional e administrativo, é a mesma base dessa prova, desses concursos. E, como eu falei, entra uma matéria ou outra, entra administração financeira e orçamentária, o famoso AFO, que também é da área de Tribunal de Contas super forte, que faz com que você praticamente, quando sair um edital, foque só nas matérias que são específicas. No meu caso, foi administração geral, como eu disse. Foi muito forte, um edital nessa área muito pesado, mas assim, para quem já fechou o ciclo básico e está bem nelas, ter um pós-edital focando só em uma matéria é o melhor dos mundos. E eu tive também, se eu não me engano, economia como matéria, mas assim, vou dizer um termo mais superficial. Apesar do edital, né, botar bastante coisa, foi uma prova mais superficial. A minha dica fique atento, né, às notícias de estratégia, a questão desse cargo especificamente, procure a sigla no blog de estratégia, APPGG ou EPPGG regularmente, porque eu sei que a estratégia não vai deixar você ficar sem saber disso, mas quanto antes você souber, melhor vai ser para você ir tomar a decisão e quem sabe antecipar uma aprovação e quem sabe até se encontrar dentro da administração pública fora do que você imaginou inicialmente. É um mundo muito mais amplo do que, por exemplo, atuar na área de controle ou na área fiscal. E eu não estou falando em melhor ou pior, são formas diferentes de atuação. Eu acho que fica a dica essa aí. Guilherme, para a gente encerrar a nossa entrevista, né, como a gente comentou aqui, não é uma área, é uma carreira muito conhecida, né? Então, o que as pessoas geralmente te perguntam, têm de dúvidas, curiosidades,
e às vezes até equívocos da sua carreira, seja os familiares, seja os seus alunos do coaching, o que as pessoas costumam te perguntar sobre a sua carreira? Então, para começar, o que é a sigla, né? A sigla é tão grande que é o primeiro choque e realmente fica confuso. E como tem políticas públicas no nome, você mesmo elucidou, mas é uma dúvida comum, o quão próximo da política a gente atua. Então, essa é uma dúvida muito comum, o que faz, né? E assim, fica um pouco confuso, porque realmente a atuação é muito ampla. Então, a primeira coisa que eu converso é explicar o que eu atuo e tento trazer um pouco das atuações que eu julgo interessante, apesar de serem mais amplas do que eu compartilho, porque foi como eu disse, são muitas possibilidades. Então, assim, a dúvida vai desde a questão básica mesmo, a questão salarial, porque, assim, por exemplo, o município de Niterói, apesar de um salário, vou botar relativamente, né, porque tudo hoje em dia está muito relativo, relativamente baixo para o que as pessoas esperam, né, de um concurso da área fiscal e tudo mais, apesar de terem fiscos com essa mesma faixa salarial, ele já tem essa compensação muito rápida. Então, assim, as pessoas sempre, a dúvida de cara das pessoas assim, tá, mas quanto ganha um APPGG, um EPPGG? Então, assim, por exemplo, no nível federal, o EPPGG já inicia com uma base salarial muito próxima do auditor fiscal. Se eu não me engano, a referência do analista da Receita Federal, ele começa com um inicial de R$20 mil. 20. Então, assim, a depender do ente que você tá atuando, do estado, tem estado que inicial é 15, 18 mil reais, final tem finais de 30 mil reais. Então, assim, vale ficar atento. Essa faixa salarial, eu diria até que Niterói não está na faixa mais privilegiada. Eu caí em Niterói, né? Eu sou do município do Rio de Janeiro, né? Acabei não dizendo. Niterói é um município ao lado do meu, então eu estou a 30 quilômetros ali de Niterói, até menos, a depender, e acabou sendo isso. Mas, assim, fiquem atentos. Teve um amigo de profissão que entrou comigo, voltou para a terra dele, Aracaju, para esse mesmo cargo. Ele passou para PPGG em Niterói, depois passou para EPPGG em Aracaju, e ele hoje ganha um salário inicial de 13 mil, se eu não me engano, ou 14 mil, e trabalha 30 horas por semana. Então, assim, fiquem atentos. Quando abrir, vai ser uma oportunidade de ouro, e a tendência é que cada vez mais entes criem um cargo e os que já têm complementem suas vagas. Só abrindo um parêntese, né? Eu estou me recordando aqui que eu tenho um quadro chamado Concursos Abertos, em que eu falo dos concursos que estão para estar lançados. E até pouco tempo atrás, né, o concurso foi suspenso devido à pandemia, eu não sei se vai retomar as inscrições ou não, eu acredito que o período de inscrições mesmo já acabou, estava com um concurso lançado para Minas Gerais, e que inclusive era um cargo que exigia o ensino médio, que a prova era através do Enem. Então, assim, com uma remuneração inicial próxima, que era, se eu não me engano, de 5 mil e alguma coisa. Então, é interessante saber a carreira, né? Porque às vezes o salário que está lá de 5 mil, você pensa, nossa, só isso, né? Apesar de salário ser muito relativo, né? Tem gente que está vendo um salário mínimo de 5 mil é muita coisa, ou tem gente que está visando cargo de 20 mil e acha que 5 mil é pouco. Sempre vale realmente olhar, porque nem sempre o que está no edital na prática vai ser a questão da remuneração, a atuação também. Então, um dos motivos dessas entrevistas com profissionais é saber um pouco mais, né? Saber um pouco além do que vem no edital de lançamento a respeito da remuneração, do dia a dia de trabalho. Então, sempre vale a pena ficar de olho nas oportunidades. E, Guilherme, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em falar aí sobre o seu cargo. Tenho certeza que muita gente que não conhecia vai ficar sabendo agora e vai ficar de olho aí nas oportunidades nessa área. Então, mais uma vez, obrigada. Isso, obrigado a você. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!